Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Nos reunimos para prestar culto a Deus e meditar em Sua Palavra. Ele é Deus onipresente, está em todo lugar e deseja falar ao nosso coração e dirigir a nossa vida. Ele é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Está aí com você, quer conduzir seus pensamentos nesse tempo de culto. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque podemos estar na Tua presença, viver na Tua presença, buscar Tua presença. Obrigado, Senhor, porque também nesse tempo de culto, Tu queres falar ao nosso coração. Obrigado porque isso é graça, é amor manifestado a nós. Amor que dirige, amor que consola, amor que perdoa. Assim nós oramos nesse tempo, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Estamos no período da Quaresma e queremos refletir nas próximas semanas sobre a mensagem da cruz. A cruz, que era objeto de tortura e morte, se tornou para os cristãos lembrança de perdão e vida. Jesus a transformou, inverteu seu significado. Seu reino, o reino de Jesus, ele é assim, desafia os valores, os pensamentos desse nosso reino humano marcado por pecado, vaidade, orgulho, violência. Jesus propõe um outro caminho, uma outra direção. Assim como ele transforma a cruz, quer transformar também a vida de cada um de nós. Tradicionalmente, esse tempo de Quaresma é dedicado à oração e ao jejum, também ao quebrantamento diante de Deus. Refletimos sobre nossa vida, nossos pensamentos, nossas ações e olhando para a cruz e para o sofrimento de Jesus, nos preparamos para mais uma vez celebrar a Páscoa. Nessa experiência de introspecção e autoavaliação, reconhecemos nossa condição e exercitamos o arrependimento. Reconhecemos que precisamos mudar de direção. À medida em que Jesus se aproxima da cruz, nos damos conta de que Ele fez esse caminho em nosso lugar. Tomou sobre si as nossas culpas. Quero convidar você a ouvir a leitura de um texto do livro de Isaías. O profeta escreve muitos anos antes do nascimento de Jesus. O texto aponta para a morte expiatória. Ouça com atenção, se possível, feche os seus olhos e acolha as palavras, uma a uma, com reverência. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito.
Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Que culpas e transgressões têm vindo à sua mente nesse tempo de reflexão durante a Quaresma? Que palavras, que pensamentos, que atitudes desagradam a Deus? Jesus entregou sua vida como oferta pela sua e pela minha culpa. Ele recebeu o castigo que nos traz paz com Deus. Não precisamos mais temer a ira divina, o castigo eterno. Podemos confiar em Cristo, entregar a Ele nossas vidas. Ele é a nossa salvação. Jesus investiu seus 3 anos de ministério em alguns poucos homens. Ele pregava para multidões, fazia curas, milagres. Em suas viagens, pregando o reino de Deus, muitos o seguiam. Mas todas essas iniciativas, esses movimentos nesses movimentos ele estava sempre acompanhado desse grupo de discípulos, mais especialmente dos 12. Eles foram chamados a segui-lo e assim fizeram. Viajavam com ele, ouviam seus ensinos, acompanhavam de perto suas ações. Na primeira metade do Evangelho de Marcos, Jesus investe na construção da relação com esses homens e fala a respeito do reino de Deus. Esse período é o mais extenso, cobrindo a maior parte desses 3 anos, mas no Evangelho ocupa apenas metade dos 16 capítulos de Marcos. No 8º capítulo, Jesus interrogou os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? João Batista, eles dizem Elias, ou alguns dos profetas. São essas as opiniões que correm por aquela região. Jesus então pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se adianta, fala em nome dos discípulos, dizendo: tu és o Cristo. A afirmação é importante. É uma espécie de divisor de águas. Os discípulos estão agora convencidos de que Jesus é realmente aquele que estava prometido, o rei que salvaria Israel, governaria o mundo. A partir desse momento, Jesus aprofunda o seu ensino. Ele passa a falar mais claramente a respeito da sua iminente morte. Vamos ler. Então ele começou a ensiná-los: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente a esse respeito.
Então Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. Esse era o caminho que Jesus tinha à sua frente. Os discípulos estão convencidos de que ele é o Messias, mas não estão preparados para entender a verdade a respeito do que isso significa. Esse é o primeiro anúncio claro de Jesus a respeito da sua morte e ressurreição. Mais 3 vezes ele confronta os discípulos com essa verdade antes que seja então levado à cruz. Esse assunto é a marca da segunda parte, da segunda metade do Evangelho de Marcos. É o anúncio do como o Messias iria cumprir a sua missão. Os discípulos não compreendem. Parece um grande contrassenso. Para eles, o rei, o ungido de Deus, o Salvador, não deveria ser morto. Ele deveria sim reinar, dominar, tomar o trono com o seu poder, estabelecer a sua justiça. Essa história, assim como tantas outras falas de Jesus, confronta a nossa visão limitada a respeito dos planos de Deus. Os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Nossa visão é temporal, circunstancial. A visão de Deus tem dimensão eterna. Ele enxerga toda a história. Existe sempre essa tensão entre a nossa compreensão e o plano de Deus, entre a nossa vontade e a vontade perfeita de Deus. Na maioria das vezes não compreendemos, não entendemos seus planos e seu jeito de conduzir a história. Seus caminhos muitas vezes são tão estranhos que nos parece que a história está de cabeça para baixo. Pedro, ao repreender Jesus, não representa apenas os 12. Ele fala também por todos nós. Enxergamos a vida na perspectiva humana. Pedro e os discípulos somente entenderam a perspectiva divina depois da ressurreição. Na verdade, somente depois do Pentecostes, somente com a ajuda do Espírito Santo. Nossa mente natural não pensa nas coisas de Deus. Em nossa forma natural de pensar, o mais importante é salvar a pele, livrar-se do sofrimento, cuidar da nossa própria vida, colocar-se acima de tudo, matar a fome, dominar, convocar anjos, tudo em benefício próprio. Essas foram, na verdade, as tentações do deserto, lá no início, antes de Jesus iniciar o seu ministério. Agora, ele as ouve de uma outra forma, reavivadas na voz do seu amigo. Pedro, um tanto petulante e arrogante, julga saber mais do que o seu mestre. Havia acabado de declarar que Jesus era o rei ungido, o Messias, o Salvador divino, mas agora acha que tem uma visão mais clara e mais coerente do que Jesus. Certamente a morte não pode fazer parte dos planos de Deus. Aquele que tem o poder para controlar peixes, ressuscitar mortos, curar enfermos, multiplicar pães, certamente tem também o poder para escapar da morte. A resposta de Jesus é dura, pode nos assustar. Arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás. Não significa aqui que Pedro estava possuído por Satanás ou que tenha mudado de lado, por assim dizer. Não, Jesus, na verdade, reconhece a sutileza de Satanás por trás da fala do seu amigo. Ele reconhece aqui o inimigo usando as melhores intenções de Pedro para afastar Jesus da sua real missão. Também nossas melhores intenções são manchadas. Também nossas melhores intenções têm sua pitada de egoísmo, têm seu alvo na autopreservação. Não pensamos a vida a partir da perspectiva divina, mas da nossa. Essa é a verdade. É necessária uma profunda transformação, uma verdadeira troca de valores, ou talvez mais do que isso, uma inversão de valores. Precisamos aprender a entender a vida e viver a vida
a partir do reino de Deus. E o reino de Deus pode parecer, em muitos sentidos, invertido a partir da nossa lógica humana. Por isso Jesus segue o seu ensino assim. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Jesus propõe uma mudança de mente, de ótica, de propósito, de valores. Seguir Jesus é servir a outro rei, pertencer a outro reino, é entregar nosso coração, nosso eu, nas mãos de Jesus. Não mais pensar a vida a partir do eu e do meu, mas a partir de Cristo. Jesus insere aqui, na conversa com a multidão à sua volta, a cruz. Não com relação à sua própria cruz, mas a nossa. A cruz era conhecida, um instrumento de tortura, de execução. O condenado carregava sua vergonha diante de todos, levava o peso do seu castigo e da sua culpa. Em breve, o próprio Jesus carregaria a sua cruz. Mas os discípulos, eles sequer aceitaram a ideia da morte do Messias. Pensar que essa morte pudesse acontecer numa cruz era algo totalmente impensável. Seria absurdo demais. Mas Jesus sabia, Jesus conhecia a sua missão. E ele não fugiu dela. Fugir do sofrimento, livrar a sua pele. É verdade, essa foi sempre a tentação. No último momento, ele ainda ora, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele escolheu obediência, escolheu a morte, escolheu a cruz. E fez isso por amor a nós. Ele sabia, conhecia os planos de redenção. Ele escolheu salvar, ainda que isso significasse sua morte em nosso favor. E assim, ele tornou-se nosso Redentor, nosso amado Salvador. Assim ele nos inclui no seu reino. Nesse reino, o reino de Cristo, os valores são invertidos. Não é a força que traz a vitória, não é a violência, o controle, a tirania que garantem segurança. Não é o dinheiro e o poder que determinam o valor e a dignidade. Para Jesus, estabelecer esse reino divino, significou esvaziar-se, tornar-se homem, humilhar-se, encarnar, ser rejeitado, sofrer morte de cruz. E para nós, entrar nesse reino significa perder a nossa antiga perspectiva, abrir mão das nossas vontades egoístas. O chamado para o discipulado com Jesus tem um custo. Não é possível entregar pela metade. Entramos com toda a nossa vida. Seguir Jesus significa andar por esse caminho de cruz. Carregar nossa cruz significa reconhecer nossos pecados, admitir nossas culpas, mas significa também encarar os sofrimentos naturais da vida com Jesus e por Jesus. A tradição cristã, desde muito cedo, compreendeu essa dimensão do discipulado. Seguir Jesus nos primeiros séculos significava inevitavelmente sofrimento e rejeição. Os seguidores de Jesus perdiam sua posição social, perdiam o respeito dos amigos, dos parentes. Muitos perdiam suas posses e alguns perdiam literalmente a vida. Ainda que não sejam essas as exigências do discipulado em nossos tempos, a submissão e a rendição ao senhorio de Jesus não deveriam ser entendidas e vividas superficialmente, de uma forma leviana. A fé em Cristo nos chama a viver toda a nossa existência numa nova perspectiva. As perdas da vida e as fatalidades
São agora oportunidades para reconhecermos a presença amorosa de Deus, para encontrarmos nele força, esperança. A vida se torna um exercício de mudança de perspectiva. Alinhamos e realinhamos constantemente nossa percepção com o que é eterno. Nesse mundo, passamos por aflições, o próprio Jesus assim disse. Mas o nosso ânimo é renovado quando olhamos para aquele que venceu a morte. As circunstâncias não determinam o sentido da vida, o propósito da vida. Um tropeço não determina o nosso valor. Nosso valor está em Deus, na relação com Ele, na confiança nele. Perder significa perder ilusões infantis, egocêntricas, e encontrar a paz em Deus por meio de Jesus. Esse é o caminho, Ele é o caminho. Perdemos o que é passageiro, mas encontramos o que é eterno. Algumas perdas, é verdade, são muito difíceis. Sofremos com algumas situações da vida, quando alguém nos é arrancado, o luto, a rejeição, são avassaladores. Quando as coisas não dão certo, ou quando elas não acontecem conforme nossos planos, nós nos abalamos. Decepção com os outros, conosco mesmos, com situações, geram sim frustração e tristeza. São muitas as perdas. Nesse mundo, nós passaremos por aflições. Nesse mundo onde tudo passa, nada podemos agarrar. Nada conseguimos preservar para sempre. Só Jesus é eterno. Da perspectiva desse Jesus, perder, entregar nas mãos dele significa então salvar, encontrar vida verdadeira. Reconhecer a Jesus como nosso Senhor não é a conclusão então de uma jornada. É um ponto de virada. É o início de uma jornada rumo à nossa real identidade, à nossa verdadeira missão. Nesse sentido, os primeiros discípulos compreenderam o que isso significava. Era para eles uma nova vida, eles diziam, um nascer de novo, uma outra perspectiva, viver num constante exercício de rendição a Cristo. Aliás, vida, nesse texto que lemos, a palavra grega traduzida ali como vida é psique, que também é traduzida muitas vezes na Bíblia como alma. Psique envolve nossa razão, vontade, emoções. Outra palavra bastante conhecida para a vida é bios. Bios é vida orgânica, biológica. Mas o grego tem ainda outra palavra para a vida. Essa palavra é zoe. Essa palavra foi escolhida no Novo Testamento para designar justamente essa vida verdadeira que temos em Jesus. Vida eterna, vida plena. Aquela que realmente vale a pena. Essa palavra é usada quando Jesus diz que veio para que nós tenhamos vida em abundância. É zoe. Na visão bíblica, zoe exclui bios e psique. Mas uma pessoa que busca somente psique e bios perde a visão da zoe. Quem busca a zoe de Jesus pode experimentar bios mesmo que o biológico esteja doente. Pode ser e pode manifestar a sua psique mesmo que a razão esteja turva e as emoções pesadas. Entregamos a Jesus nossa psique e nossa bios e Ele nos dá a sua zoe. Nessa zoe de Jesus, exercitamos uma troca de visão. Trocamos o utilitarista pela parceria, pela partilha. Trocamos arrogância e superioridade por humildade. Do olhar, trocamos esse nosso olhar só para o material, por uma perspectiva espiritual da existência. Trocamos a busca pelo nosso próprio benefício, pela busca da vontade de Deus, pela confiança de que tudo mais será acrescentado. Exercitamos a troca do eu e do meu pelo exercício do nós e do nosso. Aprendemos a compreender sucesso como um serviço. Em nossas casas aprendemos a perder a discussão
a reconhecer nossos erros, a não julgar o outro, para salvar, para construir nossas relações, para vivermos de fato a vida abundante que Jesus anunciou. O egoísmo, a violência, a arrogância, a tirania e tantas outras manifestações do mal só podem ser vencidas pelo amor de Jesus, pelo altruísmo e pela humildade que Ele ensinou. Não é um chamado para a fama e o poder, mas sim um caminho de entrega e submissão. Nesse caminho, Ele foi adiante de nós e nos convida a segui-lo. Prometeu estar conosco, lado a lado. Nesse mundo, é verdade, vivemos ainda as dinâmicas do reino caído, do reino torcido. Já vislumbramos ecos de outro mundo, de outro reino, de um reino invertido. Sons em outra língua, no idioma celestial. Exercitemos então, já agora, esses valores invertidos do reino de Jesus. Ele prometeu que estaria conosco e que nos conduziria em segurança até o fim. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque podemos confiar em Ti, podemos colocar nossas vidas nas Tuas mãos, sabendo, Senhor, que Tu vais cuidar de nós e vais nos dar vida verdadeira, plena, abundante. Uma perspectiva, uma percepção da nossa existência que nos torna capazes de viver tudo o que tenhamos pela frente. Não porque nós somos fortes, mas porque Tu estás conosco. Que assim possamos seguir, Senhor, nessa confiança. Em Teu nome é que oramos. Amém. Alguns avisos. Temos um jantar de casais no dia 23 de março, 19h30. Participe e faça a sua inscrição. Obrigado a você que tem contribuído financeiramente com a Luterana Floripa. Você pode fazer isso através da chave Pix que aparece aí na tela. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide de você, te envolva com essa vida e te preencha com essa vida plena, vida verdadeira.